pode bater. Bater? Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 6 de janeiro de 2010, quinta-feira. O verbete é 1801. 4 páginas, 45 logias e 14 máximas. Eu chamo a atenção que o detalhismo tem 11 máximas. O tema, antagonismo, imitação e evitação. A especialidade é a conviviologia. A definição: o antagonismo, imitação e evitação é a atitude da consciência lúcida buscando acertar ante os exemplos dignos e indignos das consciências intra- e extrafísicas ao derredor. Agora, a observação atilada das consciências e realidades circundantes, as companhias e ambiente de eleição, as companhias e ambiente de ocasião, as lições auridas nas condutas alheias, os ensinamentos extraídos nos erros e acertos dos outros, as apologias silenciosas, espontâneas ou intencionais, as recins incitadas pela força do exemplo, os para-exemplos ostensivos rechaçáveis das consciências baratrosféricas, os para-exemplos discretos, reproduzíveis, das consciências amparadoras. Na remissiologia, nós temos aí 15 elementos e a gente chama atenção. Antagonismo conscienciológico, antagonismologia sadia, o processo da antonimologia, a atitude antiproex e a imitação evolutiva. Frase enfática: a reação pessoal predominante em face do antagonismo, imitação e evitação determina a natureza cosmoética da intenção da consciência no âmbito da convivialidade com as pessoas em geral. Em você predominam exemplos para imitação dos acertos e evitação dos erros? Sempre foi assim? Agora pergunto: minha irmã Ivone sofreu um acidente de carro e se encontra em uma CTI. Seu estado clínico é coma nível 3. Sou voluntária do Aracê e gostaria de sua sugestão. Se você puder, vai lá e coloque energia nela enquanto ela está em estado de coma. Isso vai ajudá-la. Agora, não fica com medo nem nada. Se você não tem gabarito para o processo, não faça. Mas se você tem confiança, você pode ajudar sua irmã. Tem um primo com 29 anos que é usuário de droga desde os 12. Já foi internado várias vezes. Uma delas ficou por 3 meses. Ele fica bem por algum tempo, de repente volta a usar droga e tem algumas crises mais sérias em que fica violento. O fato é que, numa conversa que tivemos sobre consciência e assuntos afins, falei da conscienciologia e que ele, se ele quisesse, iria com ele a uma palestra gratuita para que pudesse conhecer. Ele se mostrou interessado, mas aí eu comecei a recear, pois temo que o contato com a conscienciologia possa prejudicá-lo e agravar ainda mais essa questão com as drogas, já que deve ter muitos assediadores como companhia. Tenho medo de ser responsável por alguma repercussão negativa, reação dos assediadores. Poderia me orientar sobre como proceder de maneira a fazer o que seja melhor para todos os envolvidos? A melhor coisa que tem nesse caso desse rapaz, você tem que mudar as companhias, se for possível mudá-lo de domicílio. Ele tem que mudar de residência, cair fora do ambiente dele. Por causa da síndrome da abstinência, ele torna a voltar aí junto às companhias que ele deve ter. Possivelmente é isso. Agora, aí se você vê palestra, não quer dizer nada não, que é isso? Você tem que ter confiança na situação. Quem entra na chuva vai molhar. Então você tem que experimentar isso aí. Se ele é assim, já está desde
17 anos com droga é um caso para ficar internado um ano inteiro, né, no hospital, com calma, até passar assim da abstinência. Senão não adianta. Agora, com ele tem que mudar as companhias, ou se for possível, mudar o ambiente, mudar de domicílio. É muito tempo. Ele não pode ficar no mesmo lugar com as mesmas companhias, ele torna a voltar. Tem que mudar o círculo de relações da pessoa. Moro em Goiânia e estou vendo as tertulias diariamente. Já estudei o manual da TENEPS, mas gostaria de saber como é feita a TENEPS, que você diz ser o passo no escuro. Devo movimentar as mãos em sentido sentado, dando passos literários, ou, não é literário, né? Literais. Passes literais. Durante 50 minutos, como isso funciona? Olha, você tem que ler na enciclopédia porque nós falamos sobre passividade ativa. Deixa acontecer, dê passividade e fica de olho. Os amparadores vão te ajudar, você vai caminhar com o processo. Agora, pode dar o passo para o escuro, sim. Você vai ver o que acontece. Você está melhorando o óleo pensando em torno de você. Seja com consciência ou não, fim de papo. Está fazendo a lixívia, o DDT, né? Limpando. Quando somos vegetarianos, isso contribui para a qualidade da energia doada pela TENEPS. Ao me tornar doador de energia, recebo proteção dos amparadores contra as possíveis obsessões. Olha, vegetariano é uma faca de 2 gumes, porque tem vegetariano que não entra carne nenhuma na boca, em compensação ele só fala besteira para fora. Então não resolve nada esse negócio de vegetariano. Agora, o que se passa? É bom que a pessoa seja bem humana. Se ela comer carne, qualquer coisa, ela tem energia de bicho que vai ajudar os caras, vai fazer mais rapport, é mais acessível. Tem esse aspecto também do processo de comer carne. Não é assim só tudo negativo, não. Tem que ir com calma. Então, cada um tem que estudar bem o que é a sua dieta. Agora, ó, lembre-se, não adianta nada uma dieta de santo com uma consciência de capeta. Pensa bem nisso. Agora, doar energia sempre tem assistência de amparador. Pensa nisso. Ao assistir uma afirmação sua na tertúlia Ser hoje, mais precisamente a 1h16 e 59 segundos de gravação, segundo seu discurso, sobre mulheres magras e homossexuais, eu sou uma bicha gorda, pois eu peso 105 quilos com 1,89 metros de altura. E minha esposa, mãe dos meus filhos, há mais de 14 anos, pesa 50 quilos com 1,65 metros de altura. Pois eu amo o corpo magro da minha esposa. Segundo sua afirmação, eu sou gay? Ou ela precisa de regime de engorda? Explique, por favor. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. De modo geral, as lésbicas, por exemplo, muitas que eu conheci, gostam da mulher companheira dela mais boazudinha, popozudinha e mais gordinha. Isso é que eu estou falando. Agora, sobre o seu caso sério, aí a gente tem que entender uma coisa. Você tem 1,89 m, 105 quilos. É preciso de ver, por exemplo, a circulação da sua pochete. Como é que é? Se você tem pochete ou não. Se não tem, isso aí está normal. Nós temos que lembrar o seguinte. Cada peso da pessoa tem que ver pela constituição, a biotipologia e os órgãos. Por exemplo, uma pessoa que é macroesplâncnica, que tudo nela é grandão, ela nunca vai ser magra. Ela sempre vai ser grandona, porque o arcabouço, a armadura, entende? A estrutura, a constituição da pessoa é grande. É isso que você tem que entender. Eu não sei como é que você é. Só esses dados que você está dando, não dá para fazer nenhuma avaliação de você. A gente tem que examinar mais a situação. 1,89 m, 105 quilos. Se de ver, né? O tamanho do cara, o que é, nunca se sabe. Às vezes é normalíssimo. Agora, eu estou dizendo isso do ponto de vista da obesidade. Agora, sexo é outra coisa. Esse negócio de sexo, você sabe como é que é. Até a formiga gosta do elefante. Vou repetir, até a formiga gosta do elefante. Hein? É o jotalhão? Ah, é? É o que gosta. É?
Qualquer um de nós que acompanhamos a Conscienciologia, somos cosmoéticos, estudamos, fazemos assistência principalmente intrafísica, podemos em outra ressoma vir em um corpo com cérebro defeituoso, como um retardo mental, por exemplo. Se você pedir, às vezes eles vão te arranjar alguma coisa nesse sentido. Por quê? Às vezes é importante. Você tem que lembrar que eu conheci um serenão que era idiota. Aquilo ajudava no trabalho dele. O professor, por exemplo, o senhor, se voltar, poderá vir com um corpo de cérebro alterado? Por que não? Em que ponto da evolução podemos nos dar o luxo de escolher onde ressomar? Não, você já pode escolher. Agora, por exemplo, escolher uma coisa a mais, às vezes é mais difícil, se ter a meritocracia funcionando. Senão, isso não funciona. Gente, fazendo a prestação de serviço aqui das minhas informações, hoje eu quero falar uma grande edição de revista que foi feita. Nós estamos começando o ano bem. Essa revista é um dos melhores exemplos de edição que eu já vi de publicação no Brasil. É a Veja dessa semana, está nas bancas. Agora, aqui tem a Batalha dos 100 Dias da Dilma, as oportunidades e os riscos na largada. São 40 páginas que estão falando do assunto. O primeiro e ótimo dos 100 dias. Está falando tudo sobre o primeiro dia dela aqui. Agora, é muito engraçado, que aqui está falando aqui que a turma estava conversando. Está aqui a senhora, está entendendo, do vice-presidente, que é o Michel Temer, e ela é a Marcela. A Marcela foi grande miss, etc. Tal. É um mulherão, é de fechar o comércio. E outra coisa, aqui estão falando que ela tem o nome do Michel Temer aqui atrás, escrito como tatuagem. Agora, ó, olha bem a mulher que vocês vão ver aqui. É aquilo que eu estava falando aí, que o povo estava falando sobre isso. Se ela aparece, ela rouba a cena. Se o Michel Temer um dia for presidente, ela vai ser a primeira-dama, vai ser a primeira-dama mais bonita de todos os tempos, em qualquer lugar. Essa mulher é um mulherão. Agora, isso eles estão falando com todos os detalhes. Agora, eu admiro muito o Michel Temer, porque ganhou de mim. Eu sou 40 anos mais velho do que a minha mulher. E sou mais velho do que ele, Temer. O Temer tem 70 anos, e parece que e ela tem 28. Então dá um total de 42. Ele ganhou de mim em 2 anos. E ele é mais novo do que eu. Então, eu sou obrigado a ser admirador desse homem. Estou falando alguma besteira? Não é verdade? E eu sei como é que são as coisas. Agora, o que se passa? Eles fizeram aqui uma coisa muito inteligente. Como são 100 dias, eles pegaram 100 pessoas e cada pessoa está dando uma recomendação para presidente da República. Entende? Eu vou ler só 2 recomendações que valem a pena. Tem muitas que valem a pena, mas eu vou ler só 2, porque são 100 ao todo. A primeira é da Irene Ravache, que é aquela atriz de São Paulo. Eu gostaria que a Dilma tentasse governar sem fazer alianças espúrias com os políticos reconhecidamente corruptos, antiéticos ou incompetentes. A incompetência ligada à corrupção é o que mais prejudica o nosso país. Eu assino embaixo. Isso aí, para mim, é o resumo de tudo na política do Brasil. O Lula caiu nessa totalmente. Vamos ver se ela vai evitar. Isso é perfeito. Só isso aqui da Irene Ravache já valeu a revista. Agora tem mais uma. Está aqui Augusto, que escreve, que é um editorialista que faz crônica, está no fim da revista, ele fala o seguinte: se quisesse aproveitar a oportunidade que lhe surgiu à frente, a presidente Dilma aprovaria que o Palácio do Planalto, a partir de agora, tem uma chefe que não está disposta a passar os próximos anos arrumando desculpas para salvar a pele dos subordinados que desmoralizam o seu governo. É o Lula. Ele passou o tempo todo tentando melhorar a cara dos camaradas do mensalão, ainda está falando isso até hoje. Uma vergonha. Agora, eu recomendo, então, vocês verem essa revista. Tem 100 itens. Eu vou guardar a revista aí para a gente ver o que vai acontecer, se ela vai seguir alguma dessas recomendações. Tem recomendações inteligentíssimas.
dada para a governança do Brasil. Valdo, O que é? a questão da Dilma, hoje eu vi na Globo News que ela está dando prioridade à qualidade da educação. Se ela Qualidade de quê? da educação no Brasil. Ah, sim, não, isso Se é ela uma... seguir isso, é positivo. Se ela seguir isso, nós vamos tudo assinar embaixo. Eu vou bater palma para a guerrilheira. Ex-guerrilheira, ex-divorciada, né? Ou divorciada. Agora, ó, eu quero ler uma coisa aqui, que é um artigo que me mandaram da internet. Agora, o que se passa? Isso já foi publicado por lá. Eu não vou falar o nome da pessoa, porque, sob certo aspecto, isso aqui é negativo para ela. Essa pessoa, eu não sei a data que tem, é um homem. E ele escreveu O Tempo e as Jabuticabas. Agora, o que se passa? Eu vou ler para vocês a página inteira. Vocês vão ver que é uma pessoa que chegou numa certa idade, que cansou, e que está com medo de morrer, e que está pensando nas coisas. Então, isso aqui serve muito para a dessomatologia, para a longevidade e outras coisas mais, para se evitar. Urubu serva bem o que é que eu vou ler. O Tempo e as Jabuticabas. Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Quer dizer, então, essa pessoa, esse homem, deve ter mais de 50 anos, porque as pessoas estão vivendo 100 anos. Se ele vai ter menos tempo, ele tem mais de, deve ter uns 60, 70, não sei. Sinto-me como aquela menina que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ela chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, ela rói o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Ó, veja bem, se a pessoa que está no fim da vida, veja bem a desassedialidade que ele não está fazendo. Ele está evitando a assistência. Ele está fazendo a inassistencialidade. Vocês estão entendendo? Presta atenção. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero mais estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Não tolero gabolices. Inquietam-me com invejosos, tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para projetos megalomaníacos. Não participarei de conferências que estabelecem prazos fixos para reverter a miséria do mundo. Não quero que me convidem para eventos de um fim de semana com a proposta de abalar o milênio. Já não tenho tempo para reuniões intermináveis para discutir estatutos, normas, procedimentos e regimentos internos. Já não tenho tempo para administrar milímetros de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturos. Não quero ver os ponteiros do relógio avançando em reuniões de confrontação onde tiramos fatos a limpo. Detesto fazer a cariação de desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de secretário-geral do Coral. Lembrei-me agora de Mário de Andrade, que afirmou: as pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência, minha alma tem pressa. Sem muita jabuticaba na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge de sua mortalidade, defende a dignidade dos marginalizados e deseja tão somente andar ao lado do que é justo. Caminhar perto de coisas e pessoas de verdade, desfrutar desse amor absolutamente sem fraudes, nunca será perda de tempo. O essencial faz a vida valer a pena. Quer dizer, ele tem razão na opção de coisa, mas também tem a opção de coisa que está totalmente errada. Mostra que ele já julgou a toalha, ele tem entregas baratas. Acabou a ProEx dele. Vocês estão entendendo a situação? Como é que é? Agora veja, é um dos caras que melhor escreve no Brasil, esse cara aqui. Eu vou apenas guardar isso aqui. Tem coisa muito boa nesses dados que ele está fazendo, mas mostra que nessa idade, a turma da dessomatologia e da longevidade de ver esses casos. Porque aí é aquilo que eu falo. Uma pessoa chega aos 60, 70 anos, ou ela é o bom velhinho, ou ela é aquela pessoa ranzinza que ninguém chega perto. Isso aí é um fato. Ó. Ele aí, ele está onde? Por mais que ele defenda a coisa boa, ele não é ranzinza? Fala a verdade, nós aí que somos dessa idade. Veja, ranzinza. Então, esses ranzinza estão com medo da dessoma. Isso tudo é medo da dessoma. Isso é a tanatofobia. Insatisfação. Ele está inquieto consigo mesmo, com o resultado.
Por exemplo, a gente que chega nessa idade tão tranquilo, nós estamos tranquilos. Vocês mesmos falam que eu tenho uma paciência de Jó, esse aí não tem mais paciência para nada. Vocês estão entendendo bem como é que é? Então é muito importante. Agora, é bacana, é a consincobar que se confessa publicamente. Está bem claro. Esse tem que decidir na consciência. Ele já mostrou o nível dele. Agora, gente, eu queria falar para vocês que vocês sabem, eu vivo fazendo pesquisa. Então, essa noite eu estava lembrando de uma coisa que eu nunca falei aqui. Quem estuda muito também não está aí hoje, que é a Kátia. Vocês sabem o que é Fargon? Fargon é aquele aparelho que ele acaba com a umidade da peça, do cômodo, do lugar que ele está. Você liga, ele seca. É tanto que isso é perigoso, a pessoa precisa de olhar o olho, porque senão pode secar o olho dela, aquela coisa toda. Agora, eu só queria falar, que é uma observação minha, que eu não vi em parte nenhuma, que é um produto do Fargon. Mas isso também é uma coisa para se pensar. O Fargon, ele seca a escova de dentes se ela ficar no ar. Então, ela dura mais. Você está entendendo? Toda escova hoje, os dentistas têm recomendado que todo mês você deve mudar a escova, porque ela perde as cerdas, ela não fica do jeito que precisa, então ela não limpa nada. Agora veja, o Fargon, se você deixar exposto, mas esse negócio de deixar a escova exposta também é uma coisa para se ter. Mas vamos supor que você ligou e deixou a escova exposta, pode ser a metro de distância, dentro do quarto, ela resseca, ela fica dura de novo, ela volta a ser nova. Eu estou só falando que eu não vi isso em parte nenhuma. Isso é bom para o Fargon e é bom para a turma das escovas. Você está entendendo? É uma coisa que eu não via. Vocês já viram alguma coisa? Alguém já leu alguma coisa sobre isso? Pois é. Então veja, o Fargon precisava de alguém aí. Eu vou falar com o meu povo aí para entrar em contato com eles e falar que resseca a escova, que isso aí é uma coisa boa. E mostrar também para esse povo que estuda o processo de higiene da odontologia que o Fargon faz a escova durar mais tempo. Agora, eu queria falar para vocês uma coisa. É um fato também que eu nunca disse aqui, e que eu estava olhando lá nos meus dados, está tudo registrado. Em Uberaba, em 1965, o meu enfermeiro na ocasião, que era o Rica, chegou para mim e falou assim: doutor Valdo, tem um homem muito sério, muito bem vestido aí fora, que se diz espírita, que veio de Goiás e que quer fazer uma entrevista com o senhor o mais depressa possível. Isso então estava no fim da minha assistência lá do consultório. Eu então chamei o homem, nós sentamos lá, mas eu falei com o Ica, como sempre eu fazia. Fica aí de testemunha, porque eu não sei quem é, né? Porque lá eu recebia gente, o povo com um revólver na mão, aquele negócio todo. Então, ele entrou e o Ica também ficou de lado. Aí ele vira para mim e fala assim: eu sou considerado, aonde eu moro, não vou falar aqui o local, na cidade lá de Goiás, o homem mais inteligente das redondezas. Eu quero dizer para o senhor que eu falo 5 idiomas fluentemente, sei disso, já viajei muito e leio muito. Agora, eu vim aqui porque no Espiritismo eles mandaram falar com o senhor, porque acharam que o senhor é mais inteligente que eu. Então, eu queria conversar com o senhor um pouco. Aí eu desmontei o cara na hora. Falei assim: ó, primeiro, o senhor é mais inteligente do que eu. Pode voltar para sua terrinha com essa tranquilidade dentro do senhor. Eu não sou mais inteligente que o senhor. Mas, como contrapeso, eu quero dizer para o senhor que eu conheço um cara que chama Transmentor, que é mais inteligente que o senhor do que eu. E conheço uma mulher, que é pior ainda, que é mais inteligente do que esse Transmentor, do que o senhor e do que eu, que é a monja. Uma outra coisa, esse cara, a hora que ele saiu, que a gente conversou, ele riu muito, aquela coisa toda, o Iker vira para mim e fala assim: doutor Valdo, qual o nível psiquiátrico desse cara? Eu virei para ele e falei assim: Iker, se a gente for fazer uma classificação, ele seria um louco manso. Ele também começou a rir, você está entendendo? Agora, é um interiorota clássico, mas o homem, eu fiz experiência
sondei a condição dele. O homem era super culto. Realmente é um estudioso. Mas agora, um louco, né? Porque ele está querendo fazer concorrência de ser o maior da paróquia. Agora é interorota. É aquele negócio do cara. Aí ele conhece todo mundo, sabe como é que é. E lá ele era o maior. Agora veja, ele saiu de Goiás, foi a Uberaba, só para fazer essa entrevista comigo e falar isso. Eu registrei o negócio, nunca falei nisso aqui. Eu estou falando para vocês verem como é que são as coisas e o que é que eu não passei lá no meu consultório. Agora, o Ícaro começou a rir, louco, manso. Pelo jeitão. Agora, olha, o homem muito bem apessoado, bem vestido, todo arrumado. Eu perguntei para ele, você é abonado? Você tem pé de meia? Eu falei, tenho, fiz tudo. Agora eu falei assim, o que você faz de assistência? Aí, bichou o coreto. Era muito menos, quer dizer, muito pouca coisa que eu estava fazendo, pensava muito nele. Então eu comecei a falar com ele, para ele fazer assistência, dar um jeito, que isso aí é que era o caminho. Mostrei para ele as coisas. Agora, ele conhecia movimento espírita, as coisas todas de Allan Kardec. Mas por aí você vê que tem essas peças na Terra. Vocês nunca receberam um desse aí. Prepare-se, porque se eu estou falando isso, é que deve ter alguém que vai aparecer assim, você vai ver. Um dia, vocês vão ter um. Valdo, você sabe se ele tinha biblioteca em casa? Tinha. Tinha. Ele falava 5 idiomas mesmo. Mas ele Ele, uma das coisas que ele me fez pergunta logo de cara, quantos idiomas o senhor domina? Eu falei, eu não domino nada, nem o português, estou fazendo uma força danada. Agora, eu estudo para traduzir, por exemplo, tem uns 20 idiomas de 37 países que eu estudo atualmente, porque isso foi em 65. Naquela ocasião eu já estava com a minha biblioteca, com as coisas todas arrumadas para fazer o projeciologia. Em 66, alguns meses depois, eu saí. Você está entendendo de lá? Então eu já sabia tudo, que o negócio era 20 idiomas e 37 países, já tinha uma ideia disso. Eu já tinha a maioria dos livros. Você, Valdo, sabe se ele compartilha essa biblioteca com Não. as pessoas? Não, era só Ele falou que lá não tinha ninguém assim de muita expressão intelectual. Cultura, não tinha muito. Por isso que aquele era considerado o maior. Na minha terra tinha um, que eles acharam também que ele era mais inteligente, que sabia mais do que todo mundo, mas não era, ele era doido. Esse eu fui lá uma vez e conversei com ele, falei com meu pai, não, esse cara aí é doido. Não dá. Entende? O nome dele era Inhozinho. Inhozinho. Nunca pude esquecer, seu Inhozinho. Entendeu? Ele conhecia muito direito, a parte jurídica, mas o cara era pirado. Eu na casa dele, eu vi as coisas, não era normal. Entendeu? E outra coisa, eu não acho que ele era mais inteligente. O Zezé Palestino, meu pai, tudo era mais inteligente que esse homem. Entendeu? Agora, então, a gente nota o seguinte, os processos de competição intelectual é uma bobagem enorme, né? Por quê? Porque uma pessoa, às vezes, ela pode ter pouco conhecimento, mas ela tem conhecimento daquilo que é prioritário. Evolutivamente, ela é melhor do que o outro, que tem muito conhecimento de coisa que não presta. O que adianta ser aquilo que eu já escrevi? O que adianta você saber todas as músicas do Cartola? Se você nem é da mídia, você não mexe com música, o que adianta isso? Está entendendo? Então o processo nosso é ter conhecimento, por isso que é muito importante o antagonismo, imitação e evitação. Tudo isso que eu estou falando é dentro disso aqui. O que a gente tem que imitar desse povo? O que você tem que evitar desse povo? Tanto o homem que escreveu, quanto esse que eu estou falando, tem coisa para ser imitada e tem coisa para ser evitada. Imitada e evitada. Isso é que nós temos que pensar. É justamente o antagonismo que nós estamos falando aqui hoje. Está claro? Quem é que está com... você que está aí, você ouviu o que eu li aqui da pessoa, né? Desse homem que escreveu. Ah, sei, então, eu fico devendo. Mas agora, quem é que vai falar sobre antagonismo, imitação e evitação? Ninguém? Como é que é? Não é possível? Aqui, ó, o que tem mais coisa para a pessoa estudar, está tudo detalhado. Professor, aqui, Sim. Aqui na Principiologia, no último, o princípio da incerteza, o senhor poderia falar um pouquinho? Por favor? O princípio da incerteza, ele começa pela ciência convencional, que é do Heisenberg, você está entendendo?
Isso aí você tem que examinar e ver como é que é. Qualquer coisa, se você quiser saber detalhes maiores, fala depois com a nossa Rosa, que ela te dá uma indicação do processo. Agora o processo é a posição, mas o problema é ver como é que isso funciona dentro da aritmética, da matemática, da álgebra e outra coisa, do ponto de vista da física, com o passar do tempo. Isso tudo é importante, é o princípio da incerteza. Agora, o princípio da incerteza é sempre bom a pessoa estudar junto com a lei das probabilidades. Eu estou entendendo? Então é bom você escrever aí, lei das probabilidades, que é uma coisa com a outra, para a pessoa ter uma visão de conjunto mais ampla. Isso ajuda a pessoa. Waldo, aqui na patologia, por favor, na página 1. La segunda línea, de baixo para cima, as apologias silenciosas, espontâneas ou intencionais. Você poderia ampliar o conceito? O problema todo é o seguinte, é quando você, por exemplo, você faz uma apologia de alguma coisa, seja espontaneamente ou pela sua intenção. Você gostou tanto daquilo, ou daquela ideia, ou daquele ambiente, daquele lugar, ou daquela pessoa, ou um objeto, um livro, que você faz apologia espontânea. Você fala a favor daquilo sem ninguém te pedir e com a maior naturalidade. Isso é que é apologia silenciosa, espontânea e intencional. Agora, o que se passa? Se é silenciosa, é porque você ainda não falou. Mas dentro de você, às vezes, você anota aquilo, você levou em consideração, você leva aquilo como sendo uma coisa relevante. Entende? Mas tem gente que é assim, até falando, sem ser silenciosa. Agora, aí na minha patologia, Waldo, na primeira linha, a observação atilada das consciências e realidades. É o problema que nós precisamos fazer, né? A vida, a gente tem que estar de olho em tudo que se passa. São os compassageiros de destino, os compassageiros da evolução que nós temos. O povo em torno de nós. Nós vivemos dentro de um biotério. Biotério é aquele lugar que eles colocam os animais para fazer pesquisa, fazer experimentação. Então veja, a Terra, nós somos colocados os animais com os outros animais para a gente animar a evoluir. Por isso que eu falava, animais, animais. Quer dizer, tenham animação para evoluir. Você está entendendo como é que é? Então, é o maior biotério que existe, é a Terra, daqueles que a gente conhece. Aqui tem muita coisa, que é um laboratório enorme para a nossa evolução. Isso é a Terra. Obrigado. Em Paradoxologia, página 2, o paradoxo da mesma consciência exemplificar através do melhor e do pior da própria personalidade. Poderia exemplificar esse paradoxo no contexto parapsiquismo? É assim, você tem uma pessoa que ela é ótima. Ela ajuda uma opção de gente para um lado. Por exemplo, aquele narcotraficante lá, a Ipanema, que eu cheguei até a conhecer, que ele ajudava um monte de gente na favela para que a turma dos pombos correios ajudasse na questão do narcotráfico. E, ao mesmo tempo, ele mandava matar os outros. Você está entendendo? Então, veja, por um lado, ele fazia ajuda aos outros é uma boa coisa, mas mandar matar os outros é tudo errado. Então, estou dando um exemplo bem frisante para a gente ver como é que é. Inclusive, teve aquele cara da Louraça, lá de Ipanema, sabe, lá da Vieira Soto, que depois acabou morta dentro de um porta-mala de carro. Está entendendo? O marido dela também não era marido, mas o amante dela, o namorado, ela era riquíssima, da Vieira Soto, entrou na droga-adição, ficou toxicômana e acabou sendo morta, e ele também. Os dois mortos. Agora, o cara tinha umas coisas positivas. Essa moça também tinha. Tudo foi por água abaixo. Tudo é gente de Ipanema, pra você ter uma ideia. Droga terrível. Tentacardia paroxística supraventricular desde os 7 anos de idade. Hoje eu estou com mais de 50 anos. Infartei em julho de 99. Fiz uma angioplastia e fiquei internado 18 dias. Mesmo tomando os remédios prescritos, tive oclusões nas artérias, estentes implantados e já realizei 14 intervenções no coração. Esse está batendo recorde.
faço acompanhamento mensal e tomo 18 comprimidos diariamente. Você ganha de mim. Eu tomo um terço disso aí. Meu médico me acha muito preocupado e excessivamente adrenérgico. Está na cara, né? Para não sossegar durante esses anos todos com esse monte de cirurgia, aqui é aquele negócio. Grupo Karma, ego karma para você. Karma. É a única saída. Está faltando isso aí. É demais isso aí. O senhor pode me ajudar? Não, é o que eu estou tentando. Primeiro, seu caso é egocármico. Quer dizer, tem que ter mais calma, tranquilidade, take it easy. Vamos com calma. Sabe como é que é? Slow down. Conheci a Conscienciologia em 30 de setembro de 2010. Passei a sonhar mais, inclusive estou voando. Quer dizer, a volitação. Acordo bem sem taquicardia com a pressão normal. Tenho feito EV. Posso? É lógico que você pode. Se você já tivesse conhecido isso há mais tempo, estava bom. Já pensou? Se eu fosse ele e não soubesse dessas coisas, estaria já na tumba há muito tempo. Agora, ele, de qualquer maneira, aí deve ter uma assistência muito forte. Para resistir isso tudo, isso é Max Morex. Seria bom você pegar e examinar o CD-ROM da Enciclopédia da Conscienciologia. Lá você vai encontrar o que a gente quer dizer com Morex, Max Morex e outras coisas mais, para analisar o seu caso. Vamos aproveitar. Outra coisa, lá existe uma técnica chamada mais um ano de vida. Qualquer coisa é só você vir aqui conversar com aquela moça lá. Olha, por favor, cameraman, focaliza lá a Beth. Ela é especialista em mais um ano de vida. É bom, no caso, você ver. Com isso, eu não estou falando que você vai viver mais um ano de vida, não. Não se assuste. Porque senão o cara é afobado. Eu fico falando isso, eu fico interpretando mal, ele morre amanhã de infarto. Calma, que não tem nada disso. Você precisa de ler para ver o que é. Tá certo? No caso de fetos e fetos, o que ocorre poderia ser também uma disputa entre duas consciências por um corpo? Sim, às vezes pode ocorrer isso. Agora, é bom você estudar um pouco mais, deixar o fetos e fetos e estudar o siameses propriamente dito. As crianças que nascem emendadas aí com super bonder. Isso aí é que é importante. É os chifópodos. Parece existir o adentramento das consciências com temperamento harmônico e interassistencial nos ambientes cada vez mais patológicos. Esta é a técnica ideal para o adentramento das comunidades cada vez mais avançadas e evoluídas? Sim, não há dúvida. É isso mesmo. Então, nós nunca tivemos tantas visitas na baratrosfera como atualmente. E isso vai aumentar cada vez mais, até a gente acabar com ela. Valdo, podia analisar esse primeiro polinômio em relação ao verbete de hoje? Polinômio. O polinômio postura, olhar, voz e gesto. O caso todo nosso aqui é o seguinte: você olha para as pessoas, você vai ver a postura da pessoa. Tem aquela pessoa que anda ereta e tem a outra que anda, deixa que eu chuto. Não é isso? Uma você tem que imitar, a outra você tem que evitar. Você vai encontrar aqui aquela pessoa que olha para você mais ou menos naturalmente. E tem a outra que olha. Uma você vai imitar, a outra você vai evitar. Existe também aquela outra pessoa que tem uma voz. Arlindo, como é que nós estamos hoje? E tem a outra que fala, então, olha, tudo bem por aí? Como é que é? Uma que você pode imitar e a outra que você tem que dar o conta. E o gesto? Tem aquele que erra porque dá uma banana para você, e tem o outro que dá um sorriso e te cumprimenta. A minha banana você tem que evitar. Agora, o gesto e o sorriso você tem que... né? Um você tem que evitar, o outro você tem que evitar. Caso, isso é o polinômio. Mas no teu caso você... Não, no meu caso, a banana tem boa intenção. Entende? É uma pena que a gente não possa dar manga, né? Se eu pudesse, eu ia dar manga. Chegar e falar assim, manga. Sabe por quê? No dia de hoje, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu que vivo falando de manga aqui, então vou falar mais uma vez para clarear o assunto. Esse ano,
aqui no Paraná, é a melhor safra de manga de todos os tempos. Em 15 anos que eu estou no Paraná. Então, quem quiser comer manga, aproveita. Lá na minha casa tem, no dia de hoje, 5 tipos de manga. Eu dei algumas para você, mas 5 tipos. Então, eu estou usando a teca da minha tia. Come uma de cada para você ver qual que é melhor. Depois você esconde atrás da porta aquela que é melhor, para ninguém comer. Não, isso era a minha tia que fazia essa brincadeira com o negócio todo. A minha tia sentava assim e comia 8 mangas. Ela era grandona, sabe como é que é? Então, eu não chego a fazer isso. Mas, por exemplo, dessas 5, tem umas das pequenininhas, tipo coquinho. Nossa, mas tá uma delícia esse ano. E outra coisa, a coquinho tem um golpe que é preciso a gente expor para vocês. Não pegue a coquinho madura. Pega ela de vez. Entende? Porque a madura te dá muito trabalho, te suja tudo, é um negócio terrível. Agora, ela de vez já dá para você, corta a ponta dela e puxa assim que sai a casca. Aí é melhor, você pode comer até com a faca depois, tal. Não tem nada, é o máximo. Mas agora, ela tem uma coisa, a teridentina dela é mais forte. Então vicia a pessoa. Entende? Você começa a comer e não quer parar. Ela é pequena, então você arranja logo uma desculpa. Não, ela é muito pequena. Eu posso comer 6, não tem nada. Aí, devagar com isso. Então eu estou só falando que esse ano realmente bateu o recorde. Agora, ali tem Raden, coquinho, tem vários tipos. Eu estou com 5 tipos. A minha geladeira não cabe tudo, né? Então algumas ficaram de fora. Ontem eu dei umas para o casal ali. Pessoal, você leva que eu não quero que as mangas vão perder aqui. Não dá para perder, né? Agora, a minha mulher deve chegar depois da manhã, então a gente já ajuda. Ela também gosta das coquinhas. A coisa terrível. De modo que vocês são uns bobocas se vocês não viram a safra das mangas esse ano. Você pode ficar igual o caso aí o filhinho do meu primo que chegou, o Vitor. Eu perguntei para ele, aqui é o tanto de manga que tem. Eu falei assim, eu não gosto de manga. O menininho cantou, eu não gosto de manga. Aí o pai falou assim, é mais difícil ter esse menino comer as coisas. Foi uma pena, porque senão eu ia dar para eles levar para o hotel, né? Aquele monte de manga, cada uma de vários tipos, para o Vitor comer. O Vitor é um homenzinho, você viu o jeito, né? Mas em relação a esse polinômio é o seguinte, você de imediato, você vê a pessoa, você vai usar todos esses atributos, além dos extrafísicos, para, sei lá, nesse binômio. Mas agora a gente, isso aí é a coisa mais óbvia, grossa e, vamos dizer, inescondível, porque é a expressão do visual, a fisionomia, aquilo que a pessoa aparenta. Entendeu? Como é que é o jeito dela. Mas por aí você já pode classificar muito o tipo da pessoa. É o primeiro indício, por exemplo, quando você... E depois... Na leitura do livro da consciência da pessoa, isso aí é a apresentação mais fácil. E depois, é a página mais fácil de ser entendida. Depois disso que você vai usar outros atributos extrafísicos, aí, auras, essas coisas. Ali você acrescenta. Agora, aquilo já te dá uma ideia. Agora, o problema todo é o seguinte, a parapsicosfera, a expressão da pessoa, ela chancela a parapsicosfera. Por exemplo, é impossível você ver uma pessoa que ela entra com um sorriso e você vê que é muito agradável, ela está sendo sincera, e ela tem uma parapsicosfera de bicho, de gorila com raiva. Não existe isso. Você falou de olhar... Uma coisa, entende? É uma convergência. Você falou de olhar, hoje eu vi o Collor na televisão, porque o olhar do Collor é terrível. Né? Não, é o olhar de cachorro doido. Aquele é doido. Tem gente que tem olhar de cachorro doido, aquele que tem um olho assim, ó, que não sai de você. Ele parece que tem, a ponta pontiaguda do tatuzão. Ele entra dentro de você. Isso é que é o olhar de cachorro doido que chama isso. Existem essas coisas. Agora, hoje nós temos um monte de livro que estuda esse processo. Isso é chamada hoje caracterologia. É um dos problemas de estudar também o processo da personalidade, que tem vários nomes.
Na Europa, eles usam mais o termo caracterologia, e nos Estados Unidos é mais psicologia da personalidade. Mas a caracterologia é mais adequada. Os europeus são mais inteligentes que americanos. Isso aí é óbvio, está na cara, né? Agora, o problema todo é a persona. O processo é o estudo da personificação e da perfilologia. Isso aí é que é importante, é a tipologia humana, e que o povo gosta de falar, é o biótipo, ou biotipologia. O povo também chama de biotipo, né? Tanto faz. Então, o caso é a gente ver isso. Agora, ali, a gente tem que lembrar sempre, isso é importante. Que a maioria das pessoas, você não tem tempo de estar sondando muito. Então, ter uma visão do povo é muito importante. Agora, eu aqui com vocês, por exemplo, eu tenho até prova que vocês são ótimos em apresentação. Lembre-se do prefeito, o que ele fala? Paulo, você tem o povo mais bonito que tem por aqui nessa área toda. É o povo mais bonito. Quando ele fala uma coisa dessa, sendo um político, do jeito que ele é, e eu conheço o temperamento dele, ele está sendo muito sincero. Então, a apresentação da nossa turma, o jeito, começa pela sobrancelha, os olhos e a cara. Tem que ver isso. Isso, então, se impressionou a ele, que não é bobo, pensa bem como é que é. Então, vocês, de modo geral, eu acho que vocês passam no exame. Mais de 51%. Entendeu? Eu acho. Aí a gente pode falar com o chefe lá, da estatística, né? Que ele tem que ver, o Flávio tem que examinar isso com calma. Né? Eu penso que é assim. Agora, tem umas exceções, é lógico. Cadê o nosso amigo? Não está aí. Não ia falar. Professor. Mas ele não está aí. Professor, aqui Ainda não chegou. Hein? Aqui no ar. Só frente. Pode falar. Professor, tive uma situação com uma pessoa amiga, uma situação anticosmoética. Eu até tinha comentado contigo em outro momento, e o senhor falou, depois da situação ocorrida, para evitar o contato, para evitar evocação, para evitar que essa situação pudesse ter repercussões futuras, né? Então, e recentemente eu tive a oportunidade de, obviamente, ter contato, e isso se apresentou de forma ainda inquieta, apesar de eu ter feito o processo de evitação. Eu queria saber de que forma eu posso tentar minimizar isso, né? Que ainda, deixa eu te falar uma percebo coisa. que ainda está... Quando a gente vai evitar uma pessoa, a gente evita em favor dela. E nós não temos mais nada que possa ajudá-la. Você tentou tudo, não fez nada, ela não deve perder tempo com você, nem você com ela. Então você deixa para que o tempo tome conta dela. Isso é que nós temos que pensar sempre. A cosmoética fala isso, dos males, o menor. Isso é economia de males que chama. Uhum. Então é isso que você tem que examinar no caso. Ver como é que é. Se você tentou tudo, não deu mais resultado, você não tem mais nenhuma possibilidade de ajudar essa pessoa. Todos os seus recursos você já usou, não conseguiu mais. Então, todas as oportunidades de... Agora, se você insistir de ficar com a mesma situação e dar muita atenção para essa pessoa, você está sendo cúmplice, é comparsa. Isso está entrando numa quadrilha. Não é o ideal. Ao contrário. Eu fiz o processo de evitação, como o senhor havia recomendado. Então a gente tem que examinar muitas pessoas, não é só a favor da gente, é a favor das pessoas também. Então, a verdadeira assistência é você olhar as pessoas, vendo, em primeiro lugar, o modo de assisti-las. Aí, em segundo lugar, você pensa em você. Não, porque eu percebi o seguinte, que o fato de fazer a evitação, que não foi só a pessoa, mas um universo próximo da pessoa, demonstrou justamente agora, a atitude você não precisa ser hostil para fazer isso. Você não precisa fazer um gelo, daquele gelo siberiano, que vai congelar tudo aonde você passa. Não é isso. Você pode deixar para lá, assim, e, vamos dizer, minimizar o processo. Uhum. Isso é que é o caso sério. Uhum. Entende? Vale a pena. Tudo é o processo da evitação mesmo. Professor. Sim. Aqui na segunda página, em mitologia, eu queria saber o que é esse mito da perfeição e como você faz para desconstruí-lo. A desconstrução do mito da perfeição, é isso? Isso, e o que porque tem gente que acha que tem alguma coisa perfeita na Terra, e não tem.
Não há perfeição na Terra. Tudo aqui é imperfeito. Então, tudo que se fala é um mito, é uma fantasia, é uma superstição, é uma invenção, é uma bobagem, é uma tolice. Não há nada perfeito. Tudo é imperfeito. Agora, nós caminhamos para uma perfeição, pouco a pouco. Mas essa perfeição a gente nunca sabe qual que é a grande perfeição. Quando é que ela fica pronta? Entendeu? Dentro do processo de evolução. E você acha então, o problema nosso é desconstruir esse mito da perfeição. Então, por exemplo, onde é que isso é importante? É a pessoa não querer ser perfeccionista. Ela tem que fazer aquilo que seja fisiológico, funcional, adequado, sadio, salutar. Você está entendendo? De acordo com a cosmoética, moral, ético, bom, positivo, edificante, construtivo. Mas ela não pode querer uma coisa perfeita. Não, tem que ser assim. Por exemplo, no instituto, às vezes, aparecia uma pessoa e ela então tinha que fazer uma série de trabalhos lá para manter o trabalho da conscienciologia. Nesse processo, é lógico que entrava criar uma série de professores para dar aula sobre conscienciologia. Tinha certas pessoas que apareciam e ela dando aula, ela queria que todo mundo que entrasse fosse igual a ela. Então ninguém se transformava ou virava professor. Então isso é o mito do perfeccionismo. É querer você fazer uma pessoa igual a você. Então vamos supor, amanhã você vai arranjar aquela sua namorada, não queira que ela seja igualzinha em você. Você tem que respeitar o temperamento dela, o feitio dela, a índole que ela tem. Você está entendendo? E ver se tem alguma coisa que você pode ajudar a aparar as arestas. Só. Mas você não pode querer que ela seja igual a você. Isso é o mito da perfeição. Hoje eu estive conversando com ele, então eu sei com quem que eu estou falando. Sabemos o que é totalmente perfeito, completamente perfeito, uma perfeição definida. Tudo é bobagem. Isso varia muito. Você pode virar para mim e falar assim, não, mas existe esse amor perfeito. Olha essa flor, como é que ela é perfeita. Não. Existe amor perfeito que é mais bacana que o outro. Aí depende do temperamento seu gosto. Entende? De vez em quando tem uns amores perfeitos aí fora que eles colocam. Às vezes tem 6 tipos diferentes do outro. Para mim vai ser uma coisa, para a Flávia vai ser outra, para a Laura vai ser outra, para o Loche vai ser outra. Cada um vai escolher uma coisa. Não, o mais perfeito aqui é esse. Porque o gosto, isso vai variar demais. Entendeu como é que é? Então o que é perfeito? A gente tem que ir com calma. Você entendeu aí? Muito obrigado. Agora, uma coisa perfeita que você encontra aqui é o Loche com o trabalho que ele está fazendo lá na TEC. Seria bom se aparecer lá. Nessa altura dos acontecimentos, a gente pode falar que nesse momento, amanhã eu não respondo por nada, mas nesse momento a gente responderia aqui. O professor, ele vai sábado. Hein? Ele vai sábado na TEX, às 9h10. Você já sabe quem é a pessoa, pode ser. Vamos. Sr. Valdo, sim. Aqui na megapensionologia, na página 1, você podia ampliar mais esse megapensionismo? Inexiste consim cobaia inútil. Veja bem, toda consim cobaia que aparece, ela é útil. Por quê? Em primeiro lugar, ela está ajudando a si mesma. Se ela não usou aquilo que ela aprendeu, o problema é dela. Em segundo lugar, ela é útil para as pessoas que estão participando, estão vendo, estão conhecendo, estão vendo como é que ela é. E só ajuda. Então, ela é sempre útil. Então,
A condição de Consim Cobaia é algo que a gente deve bater palma, deve incentivar, entende? O ideal seria que todo mundo fosse Consim Cobaia, pelo menos uma vez. Agora, se quiser, pode ser assim, viciada em Consim Cobaia, essa condição, como acontece com a Alzira. Quantas vezes? 23 vezes ela já foi Consim Cobaia. Então ela é viciada no assunto. Mas veja, ela faz isso para ajudar. A intenção dela é didática. Entende? Outra coisa, nunca te cuspiu na cara, né? Então, você está vendo que Consim Cobaia é uma coisa boa. 23 vezes, ninguém cuspiu na cara dela nenhuma vez? Foi o máximo. Quer dizer que é tudo em paz. É tranquilo, não é isso? Agora, você podia perguntar para ela, vem cá, você usa alguma couraça? Não é assim que vocês usam a palavra? Couraça. Você usa algum escudo? Você usa alguma autodefesa? Você sabe mexer com aquilo que eu falo? O que é que eu falo? Como é que é que eu falo? Tem uma técnica. Encapsulamento. A gente vai tirando as couraças em cada Consim Cobaia, professor. Não, vai tirando uma, tira outra, tira outra, tira outra. Você está vendo? Essa doutora do assunto. Essa dona aprendeu muito. A gente você precisa de escrever sobre isso, né? Você está escrevendo? Ontem alguém pediu para mim escrever um artigo sobre Consim Cobaia. Minha filha, é o que eu estou falando. Agora estou falando minha filha, presta atenção. Entende? É uma coisa que deu verbete. O meu verbete está quase pronto, mas vamos perguntar. Agora faça o artigo disso aí, que você é uma das pessoas mais prendadas aí para fazer o artigo. Né? Muito importante. Ok. Vamos nessa. Obrigada. Uma das coisas que estão pedindo aí, nos 100 itens aí para a presidente, é para ela não imitar o Lula, que chama todo mundo de meu filho, né? Então se coloca por cima dele. Você está entendendo? Eu só falo isso quando a pessoa é muito jovem, que eu preciso falar que eu sou velho. Então eu tenho que falar, não, você é meu bisneto, minha bisneta. Porque esse negócio de você chamar todo mundo de filha aí não dá certo. Você está entendendo como é que é? Isso não dá certo, porque você está se pondo acima da pessoa. Você está entendendo? Agora, tem gente que falou, olha, se você fizer isso, vai ser uma grande coisa. Os 100 itens. Vale a pena vocês verem essa revista. É o melhor número de revista que saiu. Há muitos anos que eu não vejo uma edição boa de periódico aqui no Brasil como essa. E outra coisa, nós estamos começando o ano bem, né? Você há de ver as inteligências dos brasileiros. Como é que são inteligentes? Tem cada recomendação nesses 100 itens. Tem até mocinho, menino, jovem, tudo, tem tudo lá. Não, isso aí saiu agora, isso aí é coisa nova. São 100 itens, 100 pessoas diferentes falando e recomendando a presidente o que devia de fazer. É o povo falando para a presidente. É o máximo. Muito bom, positivo. Quem é que está com o microfone? Tem mais alguém? Como é que é? Tem mais ninguém aí para falar nada sobre isso? Pode falar. Professor, eu queria entender melhor a questão do tema central neutro. Então, eu observei assim, o senhor tem comentado nas tertúlias que quando é uma experimentação, uma pesquisa, o senhor classifica como tema neutro. Mas isso sempre, é sempre assim, porque eu andei examinando... Em tese, você é obrigada a caminhar para ser sempre. Agora, esse aqui você não pode reclamar. Não, esse está perfeito. Esse não está. Esse está ótimo. Cara, né? Mas é que eu andei examinando alguns. Agora, por exemplo, experimentação, você nunca sabe o que você vai achar. Uhum. Então, todo tipo de pesquisa, a rigor. Sim, isso aí isso é bem fácil de compreender. Maioria. O que eu notei é que alguns verbetes apenas têm uma ambiguidade no assunto. Por não, isso às vezes tem. Mas então eu ponho pelo lado da neutralidade. Tá. Aquilo que eu posso. Tá, mas então não é obrigatório. Eu me abstenho. A questão da aqui, ó, na dúvida, pro réu. Não, com certeza. É o que eu ponho. É o que eu faço. Tá, obrigado. Pode falar. Você já relatou que você não seria o principal, o primeiro
a estar desenvolvendo o trabalho da conscienciologia, né? Da projeciologia. E eu queria saber, assim, as outras pessoas, quanto tempo, se você tem ideia, quanto tempo ficaram no extrafísico antes de ressomar? Não, aí varia. Eu conheço gente que está no extrafísico há 3 séculos, assim, folgado. Tudo trabalhando. Essas outras pessoas? Esses outros era gente que já tinha feito experiência disso há muito tempo. E hoje eles nem precisam disso mais. Quer dizer, estão muito melhor que eu. Entende? Agora, outra coisa. O que é o mais importante? Uma pessoa passar muito tempo lá ou pouco tempo lá? Isso varia infinito. Depende da ficha da pessoa e o que ela faz. Isso não quer dizer. Isso pode ser tanto bom como ruim. Esse é o motivo. Tem tanta gente que às vezes faz 6 séculos e não ressoma. No entanto, está na baratosfera, tudo operado. Com os réus. Isso não resolve. Então nós temos que pensar bem nessa condição básica da intenção, da meta, do objetivo, enfim, da estrutura cosmoética. Você está entendendo? Desse trabalho e dessa condição da pessoa. Aí é que eu chego. Se nós pensarmos por aí, as coisas mudam. Tem outra conotação. Você faz uma abordagem mais correta da história. Uma última pergunta. Hoje o percentual, né, da humanidade na Terra que são com os réus, você tem esse percentual hoje? Não, eu não tenho. Uma média, assim? Por exemplo, hoje eu sei que hoje é dia de uma opção de gente aqui. Porque hoje, antigamente, eu chamava que era dia dos reis. Como tem muita gente da monarquia aqui, então hoje é o dia de muita gente. Isso eu posso te falar. Tá certo? É um processo monárquico. Não, mas é o reis magos. Naquela ocasião não era monarquia, os reis. Aqueles 3 que apareceram, tudo. O negócio não é fácil. É dia 6 de janeiro. É dia da monarquia. Querendo ou não. A conotação é essa. Não dá para esconder. Dá? Dá para você defender isso? Não adianta. Tem jeito. Então vamos ver quem é que são os reis e as rainhas que nós temos aqui. Agora tudo é ex. Isso é que é importante, é que é ex. Entende? Você veja bem, no dia aí da apresentação da nossa presidente, apareceu lá o príncipe para falar com ela, de barba grande e tal. Príncipe da sua terra, teve aí. Astúrias. O rapaz lá. Na internet saiu um artigo falando que eles tinham que passar o Natal separados, e era uma tristeza muito grande para a princesa, né? A princesa não veio. Será que ele vai? Aí eu pesquisei, mas eu falei, ele vai no Brasil, então tá tudo bem. A princesa não veio, não. Ele veio sozinho. Tá solteirão. Lá no Rio tem nome para essas coisas, né? Ele estava cigarra. Você sabe por que é cigarra? Porque o homem canta todas as mulheres. A mulher não está com ele. Então ele virou uma cigarra. Fica cantando os outros. Mas eu não sabia. Hoje, e nessa época de verão, é típico, né? Ter feito essa metáfora. Olha, as cigarras hoje estavam cantando de dia ali na porta, tinham 2, fortíssimas. Aquela veio diretamente da Filarmônica de New York. Mas fortíssimo. Valdo, por exemplo, o caso desse príncipe, do Felipe da Espanha. Sim. Você acha que essas pessoas, em algum momento da sua vida, se questionam se tem saída, se eles poderiam fazer outras coisas na vida? É difícil, né? Porque ele nasceu lá no meio e já está até aqui, ó. Pois ele nasceu para ser rei. Agora, o problema é o seguinte, tem umas pessoas que dão conta, né? Igual aquele cara da Inglaterra lá que casou. Ele deu conta. Porque o negócio não é fácil, não. Mas eles gostam muito. Agora, esses aí gostam disso porque eles nadam de braçada nessa história, né? Eles gostam muito de monarquia ainda, é impossível. É demais. É preciso arranjar os ídolos, né? Professor, ontem o senhor falou que se o evoluciólogo aparecesse,
ele teria como interlocutor uma pessoa que ele faria assistência. Então ele não poderia fazer isso fora do corpo? Ele precisaria Mas vamos supor que ele esteja aqui. Ele vai desperdiçar a oportunidade? Você acha? O evoluciólogo ele ressoma também, ele vem para cá. Eu estou falando daquele que já está ali. Esquece essa hipótese que não dá. Ali, né, professor? Eu quero ver aqui. Obrigada. Então o negócio é perguntar para o João. Mas o João hoje não está aí, ó. Então não adianta eu falar, né? Perguntar para ele o que ele acha. Pode falar. Professor, aqui na Crescendologia. Qual? Crescendologia, na página 2. O crescendo detalhe, isolado, detalhe, conjunto. O senhor poderia... Como é que a gente tira partido de um detalhe isolado? O detalhe isolado e os detalhes conjuntos. Por exemplo, você vai olhar alguma coisa dentro de uma estrutura, o que chama atenção é aquilo que interessa mais. Você vai dar valor para aquilo, não para o resto. Por exemplo, no cenário. Às vezes o que vai chamar atenção é uma mesa feita de cerejeira no estilo da Idade Média. Aquilo é mais importante que o resto de tudo que está lá. Toda a decoração, todo o processo da apresentação daquele ambiente não prestou para você. Só aquilo que chamou a atenção. E às vezes você vai olhar, só aquilo que tem valor também, de todos os móveis que eles colocaram no palco. Chamou a atenção? Em fator de alguma circunstância vivida da gente? Porque você sabe o que é um móvel de cerejeira ou qualquer coisa daquele jeito. Ok. O problema é esse. Obrigada. Agora, você sabe, uma pessoa às vezes só de olhar assim, ela sabe pela estrutura das filigranas de um móvel. O que é que tem que foi trabalhado? A parte de incrustação, uma coisa qualquer que tem na madeira. Já sabe o valor daquilo na hora. Então isso tudo também pesa na balança. Tá certo? Quem é que está com o microfone aí? Tem mais gente? Nós ainda temos alguns minutos para depois a gente enfrentar a situação. Hoje eu não estou vendo nada aqui de nada. Hoje não é quinta-feira para vocês? Cadê o nosso povo? Já começaram a trazer. É porque eu não vi ninguém aqui, ó. Você sabe que estão faltando só 9 minutos. Por isso que eu estou achando. Obrigado. Tenho 2º grau e com 14 anos comecei a trabalhar sem precisar. Meus pais me davam tudo o que precisavam, mas sempre pensei no dinheiro como a coisa mais importante na vida. Com 30 anos fui morar nos Estados Unidos para trabalhar e juntar dinheiro. O problema é que eu estou com 42 anos e até hoje não consegui juntar nada. Ele deve ser misereta na cara, né? Sou disperso aí, sem objetivos. Isso me deixa triste e perdido, e às vezes não vejo sentido nenhum na vida. Por 3 vezes passei pelo processo da projeção consciente. Tenho assistido às tertúlias e exteriorizado a energia. E isso já tem me ajudado. Estou ficando velho e perdido. Ficando velho, está com 42 anos, está achando que está velho. Escuta, eu estou com 78 e acho que ainda não comecei a ficar velho. Então veja, isso já tem me ajudado. Estou ficando velho e perdido com pensamentos muito tristes sobre a minha vida. O que o senhor recomendaria para essa situação em que me encontro? Olha aqui, o caso é o seguinte, eu não sei de onde ele está falando, você está nos Estados Unidos ou se não está. O problema é o seguinte, seria bom você vir aqui e fazer um curso da Apex. O balanço existencial para você melhorar. Pode estar certo, ó. São já centenas de pessoas que se dão bem com esses dados nossos, das técnicas da Conscienciologia. Dá um pulo aqui que aí a turma da Apex se dá um banho de loja. Você vai melhorar. Pode estar certo, eu garanto. A garantia é o seu dinheiro de volta. Sears. Não, já que ele está falando dos Estados Unidos, eu preciso falar o povo dos americanos. Fala aí. O curso ocorrerá entre os dias 5 e 8 de março. Então, daqui a mais ou menos 2 meses, e aqui em Foz do Iguaçu, na Cognópolis. Então, vale a pena se programar, porque você vai fazer um balanço da sua vida e, a partir daí, um plano de ação. O que você quer, estabelecer metas, cronogramas, e vai ser auxiliado para isso. Tá? Então, vale a pena. Quando a gente olha uma pessoa que nunca viu e tem a impressão de conhecê-la, podemos estar vendo a imagem dela de outras vidas? Às vezes tem essa dúvida. Ao olhar uma pessoa conhecida ou desconhecida,
Será que estamos vendo na realidade atual ou numa visão do passado? Olha, tudo aí depende daquilo que nós falamos, que é o processo do rapport, o problema da afinidade, da empatia. Então, eu, por exemplo, eu admito que tenho amor à primeira vista. Isso é um fato. Mas existe também o ódio à primeira vista, que é outra condição. Então, o processo todo é a pessoa ver o que é que tem com essa situação que está aí. Agora, isso de você ver e fazer uma conotação de vidas anteriores mostra que o rapport é mais profundo, é mais sério. Essas coisas existem. Então, há uma conotação mais antiga, secular, dentro dessa afinidade, dessa empatia. Isso tem que ser levado em consideração para a pessoa entender. Estou com dificuldade para entender o conceito estupro evolutivo. Como fazer se estão falando acima da compreensão da pessoa? Como proceder e ponderar? Devendo ficar mais calados? Às vezes algo para mim é supernatural, a pessoa quase se descabela. O mesmo acontece em discussões de religião. Hoje em dia, quando me perguntam, eu respondo a mesma da pessoa, pois assim fico livre de qualquer conflito ou recrutamento. Estou certo ao fazer isso? Não, você não está certo, não. A gente tem que enfrentar cada caso com lucidez e procurar ter o máximo de discernimento para fazer a coisa melhor, né? Mais adequadamente. Agora, o problema todo é o seguinte: você deve falar as coisas e ver a reação da pessoa. Deve ser uma interlocução. E não você chegar a despejar tudo e a pessoa não falar nada. Não, é os dois lados. É o processo da interlocução. Um fala, o outro responde, o outro diz o que acha, como é que é. Desse modo, não cria problema nenhum. O processo é o modo de falar. Agora, outra coisa. Você fala peremptoriamente? Você fala para doutrinar? Você quer convencer a pessoa? Tudo isso está errado. Se tiver, é aí que você erra. Agora, fale informando. Fala assim, ó. Eu, por exemplo, do meu lado, eu penso desse modo. O que você acha? Pronto, você não está forçando nada a barra de ninguém. Tem vários processos de interlocução que são mais paradiplomáticos, são mais adequados. A gente tem que evitar a doutrinação, querer persuadir do tapa, querer convencer com a faca na mão. Tem que parar com isso, a faca no peito. Às vezes o seu processo é esse. Se a gente falar com calma, não tem nada. Eu, por exemplo, eu só aprofundo o assunto depois que eu vejo que a pessoa está seguindo o assunto até aquele ponto que eu parei. Senão eu paro por ali. A hora que eu vejo, não, ela agora está confusa, ela não está entendendo nada, eu não vou continuar com o assunto. Você tem que esclarecer mais para ver se ela vai entender o que você está falando. O senhor poderia clarear o conceito de determinismo recursivo? Poderia fazer um cotejo entre determinismo, tempo, futuro, fluxo cósmico e precognição? O caso é o seguinte. Eu sempre digo aí, para expor essa situação, o seguinte. O livre-arbítrio é aquela liberdade que a pessoa tem de fazer o que ela quiser. É um direito dela de fazer. Mas isso não pode afetar o direito do outro. Se afeta o direito do outro e ela está indo contra o outro, é aquilo que a gente chama juridicamente como ilicitude. É um dolo, é aquilo que você está fazendo mal para os outros. Então, veja bem, se você está agindo positivamente, o seu livre-arbítrio abre. Ele vai abrindo assim. Se você começa a agir erradamente contra os outros, o seu livre-arbítrio se fecha. Aí vai chegar um ponto que vai entrar o determinismo. Então, o determinismo, ele vem e vai de acordo com a necessidade da pessoa, se ela está abrindo o livre-arbítrio dela, ou se ela está fechando esse livre-arbítrio. Então, vamos pensar nisso. Agora, esse determinismo, ele pode ser uma temporada, pode ser uma vida da pessoa, noutra vida a coisa diferente. E outra coisa, uma pessoa, se ela está de acordo com a energia imanente e o fluxo do cosmos, ela tem um livre-arbítrio cada vez mais aberto. Se ela vai contra a energia imanente, na hora que ela usa a energia consciencial dela, ela está contra aquilo. E se ela for contra o fluxo do cosmos,
ela vai ter o determinismo em cima dela. Isso aqui é a regra geral. Se uma pessoa vai pensar por aí do jeito que nós estamos falando, pode estar certo que ela vai entender mais isso que nós estamos falando de livre-arbítrio, determinismo e o processo da evolução. Porque tudo isso diz respeito à evolução da consciência. E a gente não pode esquecer que a coisa mais séria é priorizar o processo evolutivo. Mas lembrando que o processo evolutivo, a pessoa só evolui se ela prioriza também na evolução a assistenciologia aos outros. Ela sair do egão dela. Com isso a coisa melhora. 1h45. Certo? Por favor, desliguem os celulares. Obrigada.
Foi bem bom, foi agradável a situação. Começou antes, ali quando eu estava sentada na cadeira, eu percebi um processo, hoje eu percebi o campo mais, de uma maneira mais intensa do que das outras vezes, e depois começou a ter um processo espontâneo de exteriorização de energias. E na hora, aí depois me avisaram, você foi sorteada para mega euforização. Aqui eu percebi que teve assistência, algum processo de cardiochakra, e percebi também uma descoincidência gostosa, percebi muita cabeça, muita energia na cabeça, e mais para o final eu senti assim uma vibração no corpo. Você está muito veterana. E você, como é que foi? Eu também percebi antes, né? Mesmo aquela hora que eu vim falar com o senhor antes da tertúlia, eu já me vi num estado assim mais harmônico, assim como em termos assim uma pequena euforização, né? E aqui também pegou o cardiochakra, percebi, e também mexer com a cabeça também, a energia na cabeça. Me veio a ideia de mitridatismo. Me lembrei de uma projeção que eu tive essa noite, em que me vi num lugar assim muito sereno, inicialmente no lugar onde me dizia assim, para eu não mais, como se tivesse uma cortina, né, se fechando de um lado para eu não mais adentrar esse local e vir num outro lado da cortina de cá, que era um ambiente assim bem mais sereno. Aí eu me lembrei dessa projeção. E me lembrei também de uma que eu tive, um pouco antes de acordar, que eu estava assim num rio, mas a água era assim de um azul muito bonito, e aquilo me chamou a atenção. E eu voltei para o corpo nessa hora. Então me veio a ideia também de uma energia bem serena. Você né? agora está sentindo bem? Eu estou me sentindo bem. E no momento aqui também eu percebi, me veio a ideia de processo de assistência também. E você, Alexandre, como é que foi lá? Eu senti a energia vindo da sua direção para cá e ela me fazia até pender para o lado direito, assim, a energia. Depois, parece que tinha uma energia que me colocou no lugar, de novo. Por causa do campo. E... Você estava doando energia também. Uhum. Para valer. Eu estava, quando a Flávia me falou que eu tinha sido escolhido para vir hoje, né, para participar hoje, eu achei que não era, talvez não fosse o momento ideal, porque eu estou me sentindo um pouco descompensado por ter trabalhado muito ontem. Eu entrei de férias hoje e ontem tive que trabalhar muito, então... Mas ela falou que talvez eu não... Escolheu foi você? Foi. Eu não tive todas as... Agora, eu quero confessar uma coisa para vocês. No início eu notei que o campo estava assim, muito maternal. Eu falei assim, tem coisa aqui. Aí eu procurei fixar bem, quando eu vi, estava a Veronesa tomando conta aí da história. Hoje foi ela que estava aqui agora, era ela. A Veronesa é fora de série. Agora a energia típica dela mesmo. E ela, quando é assim, é porque está ajudando tudo, em torno, tudo. Ela tem muita facilidade com o processo extrafísico, de mexer com as coisas. Agora eu notei pela energia, estava maternal demais. Falei assim, gente, daqui a pouco eu vou pedir peito. Está entendendo? A energia está muito forte, do ponto de vista maternal. Falei assim, deve ter alguma coisa. Deve ter. Aí eu fui olhar, quando eu vi era ela, sorridente, toda, cheia de vida. Ela é fora de série. Essa é conhecida de muito tempo. Desde lá da Itália, com as coisas todas, de muito tempo e da agora, né? De modo que está todo mundo bem, né? Você está bem agora, não está, Alexandre? Tô. Ah, então tá. Vamos nessa. Obrigado por tudo.
impressão que o corpo alongava para os lados. Tive a impressão que alongava para os lados. Ah, é? Uhum. Isso é balonemã que chama. Oi? Balonemã, balonamento. Essas coisas tem, cada energia. Mas está sentindo bem? Tô. Foi bom? Uhum. Valeu? Valeu. E what about you? How? First time I feel like my energies go through you. It's like a soak. And then I just feel a heat on my crown chakra. And I felt that the energy is going like this, very calm and smart, about 5 or 6 times like that. I just feel my crown chakra very much. It's going heated. Very good. Então, eu senti algumas contrações involuntárias, principalmente na face. Isso é por causa da mioclonia, é o desenvolvimento seu de energia. E chegava a ser um ataque cardíaco, mas o coração mexeram com você bem. Muito forte, com pulsações também na cabeça. Agora, outra coisa que eu queria te perguntar, pelas coisas que eu senti aqui do campo. Você já teve assim alguma coisa disso que nós chamamos de pequenos acidentes de percurso de efeito físico? Por exemplo, um telefone que deu para trás, uma coisa que caiu, alguma coisa perto de você? Você nunca sentiu isso? Nunca viu? Telefone? Por exemplo, você se dá bem com máquina? As máquinas atendem você? No computador geralmente não. E às vezes acontece de... Você tem todo jeito de ser ectoplasta, pelas coisas que eu senti. A ectoplasmia aqui, que a hora que nós começamos a instalar, parecia se eu fizesse assim, eu ia pegar o ectoplasma, de tão denso que estava o processo. Agora muita coisa é sua, você que está fornecendo energia. Então é bom você examinar o que é isso, o que é a sensibilidade ectoplasta. Está entendendo como é que é, etc. Você está mexendo com energia há quanto tempo? Faz pouco tempo. Pouco. Que eu estou tentando assim faz uns 2 meses. Só que então eu não consigo trabalhar ainda. Pois é, não, mas você vai. Insista que você vai longe com isso. Você tem muita predisposição devido ao processo da ectoplasmia. Eu até queria perguntar uma coisa que aconteceu ontem, porque eu não consigo trabalhar ainda muito bem as energias. Só que eu deitei, daí eu estava pensando muito, com muita vontade de fazer o EV, tentar fazer projeção. Tá, não consegui. Aí ontem de manhã, quando meu pai acordou, ele falou assim, nossa, eu tive um sonho tão estranho. Para que aconteceu? Eu falei, não, eu sonhei que um colega meu, um amigo dele que já faleceu faz 1 ano e meio, me levou para um lugar e estava me apresentando as coisas, como que era, as pessoas voavam, era um lugar muito claro. Assim, descrevendo alguns fatos que você escreve no seu livro. Aí eu gostaria de saber se tem alguma relação de eu estar com tanta vontade, de repente meu pai que está no quarto do lado acabar... Às vezes tem, uma coisa tem relação com a outra, porque aí tem o amparador, né? Você tem amparador que está te ajudando nessa temporada, eles estão desenvolvendo você. Agora eu acho que você devia estudar um pouco. Você tem laptop? Tem. Pois é, anota tudo, tudo que você sentiu aí. Não interessa que é coisa significante hoje. Você anota tudo, que amanhã vai te dar indicação interessante para os seus processos. Para você ver a sua sinalética. Com o tempo, você vai criar uma série de sinaléticas. Tem coisa que parece uma campainha que você escuta, a onda que tem, aquele banho de energia, umas coisas que parecem que estão formigando em você. Entende? Tudo isso é bom você anotar. Anota a data, o local, como é que foi, de que modo, quanto tempo durou. Isso tudo vai ajudar muito você a desenvolver mais depressa. Agora, põe o laptop para te ajudar. Entendeu? Agora, em relação aos amparadores, disso eu não tenho dúvida. Porque, você já sentiu alguma coisa? É um homem que está te ajudando. Eu vi o cara. Outra coisa, ele não é assim grandão, não. Ele é mais franzino. Mas é muito simpático, você está entendendo? Aparenta assim uns 35, 40 anos o homem, branco. Mas ele é mais franzino. Por exemplo, eu tenho um corpo maior do que o dele, pra você ter uma ideia. Está entendendo? Ele que está te ajudando. Agora, é amparador mesmo, não é guia cego, não é parente nada, não é parente seu, não é nada disso. Então, eles estão de olho em você devido ao processo da sensibilidade parapsíquica.
Vamos estudar isso, tá certo? Você tem algum livro dessas coisas? Já tem alguma coisa? De ectoplasmia, não. É. Eu li os básicos mesmo da conscienciologia. Então tá. Vamos estudar. Tá certo? Gente, então obrigado, viu? Tudo de bom. Go, go, go! Qual que é a especialidade da veronesa? E ela tem a ver com essa situação do Dia dos Reis? A veronesa ela é especializada em processos extrafísicos. Ela é capaz de compor um ambiente na hora, com energia. É aquilo que nós chamamos que a pessoa que sabe mexer com a morfologia. Ela compõe as coisas. Ela tem uma facilidade danada disso, ectoplasmia, tudo isso. Agora, eu sei por causa da energia, às vezes ela começa com as coisas muito maternais. Entende? Eu senti o processo dela muito maternal, suave demais. Suave até o extremo. Você está entendendo? O problema da energia. Eu falei assim, tem alguma mulher nessa história. Aí eu fixei bem, enquanto estava trabalhando lá, e olhei quando eu vi ela aparecer sorridente. Então, era ela. Estava cuidando. O tempo quase todo aí. Ela que me apresentou esse homem que ajuda a nossa amiga, sabe? Amparadora. É amparador mesmo. Ela que já foi a rainha de Portugal, né? Não. Ela foi o seguinte, ela foi uma dona que é santa da Igreja Católica e ela se tornou santa porque ela fazia educação. Rede de colégio, educação. A maior educação da igreja foi ela que fez. Tem que examinar. Embaixo tem até foto dela. Ele está confundindo com a aragonesa. Você está confundindo. A veronesa é da mental soma. Por isso que ela mexe com esse processo. É mental somático. O negócio dela é alto nível. Ela é fora de série. O chefe aí conhece as coisas da veronesa. Já houve uns fatos conosco com ela aí. Ela é fora de série. Agora, é minha amiga de muito tempo. É gente antiga, sabe? Do meu caderninho. Essa eu conheço bem. Ela apareceu para mim nessa vida lá em Verona. Por isso que eu dei o nome dela de veronesa. E ela estava contando quando a gente morava lá. Eu cheguei a viver naquela área de Verona. Mas, por exemplo, não tinha poluição. Entende? Hoje está tudo poluído, mudou tudo, já mudaram demais a coisa da terra. Então, na hora, ela falou assim, olha aqui como é que era. Aí eu olhei, as coisas todas mudaram. Eu vi o processo mudar. Tudo. Do jeito que era quando a gente viveu lá. Há muitos focos. Agora, ela é impressionante nisso, em matéria de fixação, movimentação dessas coisas. Ela é muito forte, é especializada nisso. Agora, com isso, ela ajuda demais as pessoas, entende? Uma pessoa, por exemplo, está aí, está com um problema. Ela cria um ambiente e coloca aquela pessoa lá dentro daquele ambiente. Um ambiente que a pessoa se sintoniza com o ambiente. Ela volta ao processo. Então, muda tudo. Ela chegou a ser uma infiltrada cosmoética? Chegou o quê? Você falou da Igreja Católica. Ela chegou a ser uma infiltrada cosmoética, sim ou não? Eu não sei, né? Isso aí eu não sei. Agora só sei que ela cuidava do processo de estudo dos colégios, uma opção de coisa. A santa está lá. Agora, ela aparece ainda com a cara do jeito que tem da santa. Parece aquela... É uma ilustração dela. Mulher bonita. Não? É arrumadinha. Vale. Agora, é italiana. Ovaldo, eu queria perguntar se você acha que ela poderia estar aqui, ou as energias dela, antes de começar a tertúlia?
Eu pergunto porque... Estava. Eu pergunto... Tudo indica que estava. É tanto que o povo começa a sentir as coisas antes de vir para cá. Antes de haver o sorteio, muita gente já começa. Então, comigo aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu cheguei, cumprimentei a Flávia, como sempre, lá na escada. Estava conversando com ela, daqui a pouco eu comecei a falar em italiano. Eu falei, ops, estou falando italiano, desculpa, Flávia. Ela deve estar ajudando você. Eu falei, que coisa estranha. Ela deve estar ajudando você nas coisas. Eu falei, que coisa estranha. Matéria de Itália e coisas da Itália, a Veronesa é a maior. Ela já fez algumas coisas para mim que era igual o caso da Maria Cândida com meu avô. Mesma coisa. Uma das coisas mais impressionantes foi aquele negócio dos livros em Belo Horizonte. Eu estava procurando uns determinados livros italianos. Então nós fomos tudo quanto era sebo em Belo Horizonte. Chegamos num grandão que... Eles falaram, não, tem uma opção de coisa aqui, mas ninguém falou o que era. Aí ela chegou e falou assim, olha, chega e olha ali, naquele instante que está lá. Era outra coisa, não tinha nada a ver com aquilo. Todos os seus livros estão lá. Eu fui lá, estava mesmo. Aí ele falou assim, mas como é que o senhor descobriu isso? Ah, você sabe, eu sou cão farejador. Eu vou farejando tudo, acabo encontrando. Isso eu falei com o cara, meu Deus. Depois, quando saiu, eu falei com a dona, gente, foi a Veronesa que me mostrou. O negócio da Itália, ela tem um imã. Para ela é facílimo os processos italianos. Tudo quanto é tipo. Mas, Valdo, para eu entender mais esse acontecimento, ela se manifesta em italiano e eu captei alguma coisa dela? Não, ela possivelmente está fazendo assistência a você. Onde ela aparece, ela está fazendo assistência. E você captou devido ao processo, por causa da afinidade. Ela quis fazer alguma coisa. Deve ter te dado um banho de loja aí. De alguma coisa. A Veronesa não brinca em serviço. Ela está sempre agindo a favor dos outros. É fora de série. Ela tem muita experiência das coisas. Sobre esse aspecto de assistência desse modo. E com ectoplasmia. Agora, ela está sentindo aqui agora na segunda parte, como se o ectoplasma estivesse denso. Entende? Se eu fizesse assim com a mão, parecia que eu ia pegar o ectoplasma. Tão denso que estava aqui o campo. Na verdade, eu estou agora... Mas isso deve ter influência dela, junto com a moça, a situação também do nosso, o alemão aí, de Frankfurt. Pode ter sido alguma coisa disso. Eu vi coisa dos alemães dele, na hora que eles assistiram. Ele conhece muitas nossas coisas, não é bom, não. Mas, na verdade, que depois eu sentei aqui, esqueci totalmente, né? Mas eu tive, assim, muita ideia rígida, equilibrada, muito boa. E até eu pensei, esse pensamento... Agora, o que eu quero falar para você é o seguinte, hoje está bem caracterizado por mim, que toda quinta-feira que nós vamos fazer mesmo a mega euforização aqui, é um dia de assistência grande. Eu vejo isso desde manhã comigo, desde madrugada. Hoje mesmo eles limparam o ambiente aqui antes. Devia ser mais ou menos 6 horas da manhã. Não tinha ninguém aqui. 6 horas da manhã. Outra coisa, 6 horas estava tudo preto de novo, não tinha nada. Eu acho que é a hora que os caras vão embora, você não vê nada, um breu. 6 horas da manhã. Eu olhei hoje às 6 horas. Entende? Foi a hora que eu deixei o escritório para ir deitar um pouquinho. Eu abri lá para ver fora, abri a porta para ver. Não tinha luz nenhuma, impacto nenhum. Nem a ida, quando entra lá para a Kátia, agora está fechado, porque eles não estão aí, né? Está tudo escuro, todo lado. Eu só falando que está desse jeito, de vez em quando é bom olhar isso aí. Somente do lado lá de vocês. Professor, aqui no B, aqui em cima. Só no segundo campo eu senti enjoo. E passou. Somente no segundo campo. Como é que é? Eu senti enjoo no estômago. Ah, foi. Somente no segundo campo. No primeiro não. E depois que acabou, passou totalmente. Isso às pode vezes ser estou alguma... mexendo com você aí. Agora aí é o caso de perguntar. Você recebeu ou deu? Aí tem que ver. Né? Quando é assim, tem que ver o que aconteceu. Fica de olho. Agora, eles mexeram hoje muito com a energia aí. Muitos de vocês devem ter sentido alguma coisa. Agora, os cascas grossas, você sabe, às vezes tem gente que tem 5 metros de grossura na casca. É isso? Aí é mais difícil, né? Tem que ver como é que é. Valdo,
Eu cheguei a ter uma imagem de neve, senti um padrão de neve. Neve. Chegou a ter o processo da Alemanha. Ah, tá. Eu vi também o negócio. Professor. O nosso amigo é de Frankfurt. Ele devia estar em outra coisa, ele faz assistência. E ele entende o assunto, ele não é bobo, não. Aqui. Sim. Nós temos em paradoxologia o paradoxo da mesma consciência exemplificado através do melhor e do pior da própria personalidade. Minha pergunta é se o mesmo traço de uma consciência ele pode significar para uma outra um exemplo e um anti-exemplo para uma outra consciência? Pode, porque a pessoa às vezes numa coisa ela é boa, na outra ela é péssima. Para alguém ela só vê aquele lado bom, para o outro ele só vê o lado errado. Outra coisa, às vezes essas pessoas são amigas dela. Então, por exemplo, ela tem um amigo que é ótimo, faz muita assistência aos outros. Por outro lado, ela tem outro amigo que é um vaginal. Tudo isso tem. Existem essas coisas, processos paradoxais negativos, né, no caso. A gente tem que estar de olho para ver como é que funciona. Mas tem pessoas assim. Não é tão difícil encontrar pessoas desse jeito hoje. Se a gente sondar bem e entrar na vida das pessoas, nós vamos descobrir muita gente desse modo. Está claro? Mais alguma coisa? Está todo mundo bem? Entre os mortos e feridos, todos se salvaram, é isso? Está tudo bem aí. Você está querendo falar hoje, sendo que você só vai ter o Cine Clube o mês que vem? Deve ser uma coisa muito séria que ele quer falar. Você está estudando os filmes para apresentar bons filmes em fevereiro. Então, acho que alguém deve ter perguntado já isso aqui. Na antonimologia, por que o antagonismo modelo evolutivo, modelo regressivo, na antonimologia? Por causa de estupro evolutivo? Como é que é? Onde é que está isso? O segundo item da seção antonimologia. Antagonismo, modelo evolutivo, modelo regressivo. Antagonismo, parodiar e desviar. E vamos entender bem. Antonimologia. É? Segundo da antonimologia. Antônimo. Antagonismo, modelo evolutivo, modelo regressivo. O que você quer? Então, você considerou antônimo por causa da coisa do estupro evolutivo? Não, qualquer tipo, um é regressivo, o outro é evolutivo, bora, só antônimo. Não, então, mas você tem a ver com imitação ou regressão. Mas agora, o que você tem que mostrar, que a gente tem que ver aqui, que isso aqui geralmente é brabo, né? A gente tem que estudar por quê. Mas é uma coisa. Eu estou pensando depois. Outra coisa, nós estamos estudando a imitação e evitação, é justamente isso. Não, será que você não pôs isso aí porque você pode ter um exemplo bom, mas que você não deve exatamente imitar porque não é. É o que eu estava falando aí com o nosso amigo. Eu respondi aqui antes também uma pergunta que fizeram. Então, por exemplo, não adianta você exaltar ou fazer apologia de uma pessoa que ela é ótima por um lado e é péssima por outro. Que o quê? Aquele exemplo da péssima dela só piora a situação. Aquele lado bom praticamente não vai aparecer. Então, mas pode ser o caso de você não imitar também uma coisa que você viu que é positiva, mas que não cabe para você no momento. O problema é esse, não adianta querer exaltar um positivo que às vezes é 80% positivo na vida da pessoa, mas ela tem 20% que piora tudo. Eu já vi, cara, mafioso desse jeito. Você está querendo dizer que gente que manda até matar os outros. Então não adianta nada. Isso aí, as piores pessoas são essas. É o chamado duas caras. É o bifronte. É o Janus. Esses são os piores que tem. Por isso que nós estamos falando muito aqui. Imitar e evitar. Você está chamando a atenção para não generalizar o modelo. O que, que se imita e o que se evita. Tá. Então os nossos comerciais, por favor. As pontuações de hoje: 126 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 14 perguntas online,
Depois teremos projetado o Marcelo sobre o ciclo da reaprendência do pai, o Slosh sobre o balanço existencial, a Margarine e a Tamir sobre o núcleo de pesquisa e sustentabilidade e a Laís sobre o curso Escola de Prevenção do Uso. Antes de vocês, o Fernando sobre o programa Amigo da Enciclopédia. Em nome da equipe dos Amigos da Enciclopédia, nós convidamos a todas as pessoas que estão visitando a Cognópolis no final do ano, que além de conhecer o tertuliário, a estrutura do tertuliário, que também visite e conheça a holoteca e o holociclo, toda a estrutura que existe para dar apoio à produção da enciclopédia da Conscienciologia. Convidar vocês a conhecer como que o programa Amigo da Enciclopédia sustenta toda essa estrutura aqui, e que vocês também se tornem, quem não é, amigo da enciclopédia. Então, nós, da equipe da Amigo da Enciclopédia, estamos à disposição aqui, e também você pode se dirigir à recepção do CAEC, que tem condições de fazer as inscrições, adesões ao programa Amigos da Enciclopédia. Obrigado. Boa tarde. Estou aqui em nome da Reaprendência para divulgar o ciclo essencial do programa de aceleração da erudição. Esse ciclo se destina a oferecer uma oportunidade a todas aquelas pessoas que julgam ter lacunas no seu processo de conhecimento, lacunas na sua educação. E o que faz o PAI, o Programa de Aceleração da Erudição? Nós estudamos lá os grandes clássicos, os grandes livros da história do conhecimento humano. Aqueles livros que você não poderia deixar de ter lido. Então, é uma grande oportunidade e é um programa à distância, para todos aqueles que não moram aqui em Foz do Iguaçu. E aqueles que moram aqui têm a oportunidade de participar do curso também presencialmente. As inscrições ainda continuam abertas. Nós começaremos neste domingo, às 8h30 da manhã, e a primeira aula é gratuita. Ela estará aberta no site da Reaprendência, www.reaprendentia.org. Aberta para todos os que quiserem participar. Assim você poderá, em participando da aula, decidir se você quer fazer parte do curso ou não. Então aguardamos a sua participação, sua presença, sua comunicação conosco. Maiores informações na recepção do CIAEC. E o tema da aula inaugural, essa aula que estará aberta, é uma introdução ao pensamento da antiguidade, ao pensamento grego. Muito obrigado. Boa tarde. Gostaria de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá nos próximos dias 5 a 8 de março deste ano, no período do Carnaval. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer uma reflexão sobre a sua vida, levantando seus acertos, erros, realizações, conquistas, demandas pessoais, para que, a partir disso, possa estabelecer um saldo e fazer um planejamento, o que a pessoa quer alcançar nos próximos anos, estabelecendo metas, cronogramas, estratégias. São uma série de atividades durante 4 dias para que a pessoa possa realizar esse balanço e esse planejamento. Só para a gente poder aqui destacar algumas, nós vamos ter a palestra com o professor Djalma Fonseca sobre recim proexológica. Também vamos ter a conferência sobre autossuperação através da dessomatologia com a professora Vera Hoffmann. Vamos ter também a professora Bárbara Ceotto, que vai falar da autossuperação no binômio doença física e saúde consciencial. Vamos ter o professor César Cordioli, que vai fazer a análise comparativa da Série X pessoal. Vamos ter também a professora Rosa Nader, que vai abordar a biografia do Euler, o matemático Euler. Então, essas são algumas das atividades que vão ocorrer para ajudar a pessoa neste balanço existencial. Contamos com a participação de vocês de 5 a 8 de março, aqui em Foz do Iguaçu, na Cognópolis. Bom, boa tarde a todos. Eu e a Tanise, nós estamos aqui para convidar a todos os interessados a conhecer o Núcleo de Pesquisa da Sustentabilidade.
Então, como todos devem saber, hoje um dos temas mais importantes para a humanidade no século XXI é a sustentabilidade. Por isso a gente vai ter aqui uma proposta apresentada pelo professor Juarez Freitas, nesse sábado, no sábado agora de manhã, às 9 horas, no restaurante do CAEC. Sábado, dia 8, esse próximo sábado, às 9 horas, no restaurante. Então, nós convidamos a todos aqueles interessados a conhecer e também integrar esse grupo, né, esse núcleo de pesquisa, que venham participar. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome do IPC para convidá-los para a Escola de Projeção Lúcida, que vai se realizar no Discernimento. Ela começa no dia 2 de fevereiro e será todas as quartas-feiras, das 19 às 22. Ali fora, na mesa, na entrada do tertuliário, há uma lista de interessados. Muito obrigada. Lembramos que amanhã teremos o verbete Vida Mundana. E a partir de amanhã, uma nova listagem com 20 verbetes. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.